Antes de começarmos essa linda história de amor, quero te fazer um pedido bem especial. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem também acredita no amor verdadeiro. Cada curtida, cada comentário ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias emocionantes para você. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai tocar o seu coração. Meu nome é Isabela, tenho 24 anos e vivo em uma cidade que parece engolir as pessoas. Nova York. Quando eu era menina, sonhava em morar aqui. Imaginava que as luzes dos arranha-céus iluminariam os meus sonhos. Mas a verdade é que às vezes elas só servem para mostrar o quanto a gente está sozinha no meio da multidão. Eu cheguei a Nova York com uma mala pequena e uma esperança enorme. Queria ser estilista, abrir minha própria loja, criar roupas que contassem histórias. Mas a vida não seguiu o roteiro que eu esperava. Perdi o emprego de garçonete, fui despejada e sem ninguém para me estender a mão, precisei sobreviver do jeito que pude. As ruas de Manhattan se tornaram minha casa, e as vitrines brilhantes da Quinta Avenida eram o meu lembrete diário do que eu não tinha. Às vezes eu olhava as mulheres elegantes passarem com seus saltos caros e perfumes finos e me perguntava se algum dia eu também teria o direito de me sentir bonita, desejada, amada. Naquela noite fria de novembro, eu estava parada em uma esquina, perto do Hotel Plaza. A neve caía leve, os carros passavam iluminando o asfalto molhado e eu tentava esconder o rosto do vento gelado. Foi quando um carro preto de luxo parou ao meu lado. O vidro desceu lentamente e um homem apareceu. Terno impecável, olhar firme, um rosto bonito e sério. Está tudo bem com você? Ele perguntou com uma voz grave, gentil, mas curiosa. Por um instante eu congelei. Ninguém costumava perguntar se eu estava bem. Ah, sim. Só estou esperando alguém. Menti, tentando parecer confiante. Ele sorriu de leve, um sorriso pequeno, quase tímido. E esse alguém está atrasado, imagino. Está, respondi cruzando os braços para disfarçar o frio e o nervosismo. Ah, posso te dar uma carona? Está muito frio para ficar aqui fora. Hesitei. Meu instinto dizia para não confiar em estranhos, mas havia algo diferente naquele homem. Ele não me olhava com desprezo, nem com segundas intenções óbvias. Ele apenas parecia se importar. Entrei no carro devagar. O cheiro do couro novo se misturava ao perfume dele, amadeirado, caro, envolvente. Gunawitan Parker, ele disse, estendendo a mão. Isabela, respondi apertando-a com cuidado. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de Manhattan, um silêncio confortável se formou. Eu olhava as luzes refletindo nos vidros, pensando em como a vida pode mudar num piscar de olhos. Mal sabia eu que aquela noite mudaria tudo. O carro deslizou pelas avenidas iluminadas como se o tempo tivesse parado. Ethan mantinha uma elegância natural. Cada movimento dele parecia calculado, mas ao mesmo tempo suave. Eu não conseguia parar de observá-lo. As mãos firmes no volante, o olhar concentrado e sereno, o jeito como o relógio dourado brilhava discretamente em seu pulso. Então, Isabela, o que faz uma moça como você sozinha numa noite fria dessas? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Sorri de canto. Poderia responder que estava esperando um príncipe encantado, disse com ironia. Mas acho que esses andam em falta ultimamente. Ele riu, e o som da risada dele preencheu o carro, quente e confortável como um cobertor. Talvez você tenha encontrado um agora, respondeu em tom brincalhão, mas com um brilho diferente no olhar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A cidade lá fora parecia mais bonita vista de dentro daquele carro, como se por um instante tudo o que doía tivesse ficado do lado de fora. Você está com fome? Ele perguntou. Um pouco, admiti sem jeito. Então vou te levar para jantar. Jantar? Arregalei os olhos. Desse jeito assim? Apontei para o meu casaco gasto e as botas antigas. Ele me olhou de cima a baixo e sorriu. Não importa o que você está vestindo, importa a companhia. Chegamos a um restaurante sofisticado, o tipo de lugar que eu só via nas vitrines. Quando saí do carro, o vento frio me fez estremecer, e Ethan tirou o paletó e colocou sobre meus ombros. O perfume dele ficou impregnado no tecido e no meu coração. O garçom nos levou até uma mesa próxima à janela. As luzes da cidade refletiam no copo de vinho, e por um instante eu me senti parte daquele mundo que sempre admirei de longe. Você parece desconfortável, ele comentou.
É que eu não pertenço a esse lugar, confessei, abaixando o olhar. Ele inclinou-se para a frente. Sabe, Isabela, às vezes o lugar certo é aquele onde o coração da gente encontra paz. E eu estou em paz agora. Aquilo me desarmou completamente. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Conversamos por horas. Ele contou que era empresário, dono de uma empresa de investimentos, mas que ultimamente andava cansado da vida corrida. Disse que estava sozinho há muito tempo e que não lembrava a última vez que riu de verdade. Quando o jantar terminou, ele me olhou por alguns segundos em silêncio e perguntou: Isabela, se eu te pedisse para ficar comigo essa noite não por interesse, mas por companhia, você aceitaria? Meu coração acelerou. Parte de mim queria correr, outra parte só queria dizer sim. E foi essa parte que venceu. Saímos do restaurante e voltamos para o carro. A neve caía mais forte agora, cobrindo a cidade como um manto branco. Ethan me olhou com ternura e disse: Oh, a vida é feita de encontros que a gente não planeja. Eu sorri. Então talvez esse seja o começo de algo que nem o destino esperava. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Chegamos ao hotel de Ethan pouco depois da meia-noite. Era um prédio luxuoso, com portas giratórias e um hall que parecia ter saído de um sonho. O chão de mármore refletia as luzes douradas, e o som suave do piano enchia o ar. Eu me senti pequena, fora de lugar, mas ele, como sempre, fez com que tudo parecesse natural. Você está linda, sabia? Ele disse, abrindo a porta do elevador. Assim? Perguntei rindo, apontando para o meu casaco surrado e para o cabelo bagunçado pelo vento. Assim mesmo, respondeu sorrindo com sinceridade. Às vezes, o mais bonito está justamente no que é simples. Quando as portas do elevador se fecharam, senti meu coração bater mais rápido. Havia algo no olhar dele, uma mistura de curiosidade e ternura, algo que eu não sabia definir, mas que me fazia querer ficar. No quarto, as luzes eram suaves, o perfume discreto, o silêncio acolhedor. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e me ofereceu um copo de vinho. Eu aceitei, tentando disfarçar o nervosismo. Quer saber uma coisa? Ele perguntou, encostando-se no balcão. Eu nunca trouxe ninguém aqui. Sério? Perguntei surpresa. Um homem como você deve ter o hotel inteiro aos seus pés. Ele riu, mas o riso tinha um toque de tristeza. Dinheiro compra companhia, Isabela, mas não presença. E hoje eu só queria que alguém me ouvisse de verdade. Aquela frase me tocou profundamente. Eu o olhei de um jeito diferente. Aquele homem poderoso, dono de uma vida que parecia perfeita, estava tão sozinho quanto eu. Sentamos no sofá e conversamos por horas. Falamos sobre tudo: sonhos, medos, erros e até sobre o passado que eu tentava esconder. Contei a ele sobre minha vida difícil, sobre como precisei me reinventar para sobreviver. Achei que ele fosse se afastar, mas não. Ele apenas se aproximou, colocou a mão sobre a minha e disse: O passado não define quem você é. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Quando percebi, o silêncio tomou conta do quarto. Nossos olhares se encontraram, e naquele instante algo mudou. Não havia mais o empresário e a garota perdida. Havia apenas duas almas cansadas tentando se encontrar. Ele tocou meu rosto com delicadeza e eu fechei os olhos. Foi um toque leve, quase um pedido de permissão. O beijo que veio em seguida foi lento, intenso e sincero. Não de desejo, mas de algo que eu ainda não tinha coragem de chamar de amor. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Pela primeira vez, eu não me senti usada nem invisível. Me senti vista, inteira, viva. Quando acordei, a luz da manhã entrava pelas cortinas. Ethan ainda dormia ao meu lado, com o rosto sereno, e por um instante eu quis congelar o tempo. Mas uma voz dentro de mim sussurrou: Nada é para sempre. Eu sabia que aquela noite tinha mudado tudo, e que de alguma forma minha vida jamais seria a mesma. A manhã seguinte começou com a luz suave do sol invadindo o quarto do hotel. Ethan ainda dormia, e eu fiquei ali por alguns minutos, observando o contorno do rosto dele. Era estranho pensar que, poucas horas atrás, éramos dois completos estranhos. E agora, havia algo entre nós que eu não conseguia explicar. Levantei-me silenciosamente, coloquei meu casaco e saí para uma varanda. A cidade estava viva, barulhenta e fria, mas para mim, parecia ter parado. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Aquela noite tinha sido perfeita, mas a realidade logo bateu à porta.
Eu não tinha dinheiro, não tinha casa, e minha vida ainda era cheia de incertezas. Quando Ethan apareceu na varanda, com a gravata ainda desalinhada e os cabelos bagunçados, meu coração disparou. Bom dia, disse ele com aquele sorriso que fazia tudo parecer mais leve. Bom dia, respondi tentando disfarçar o nervosismo. Ele se aproximou, apoiou-se na grade da varanda e olhou para a cidade. Sabe, ontem foi diferente, eu não esperava me sentir assim. Eu também não, admiti olhando para o horizonte. Ethan virou-se para mim e seu olhar encontrou o meu. Eu sei que nossas vidas são diferentes, Isabela. Eu vivo em um mundo que você nem imagina. Mas mesmo assim, eu quero te conhecer de verdade. Aquelas palavras me fizeram sorrir e ao mesmo tempo me assustaram. Como poderia alguém tão diferente de mim se interessar por alguém como eu? Eu estava acostumada a ser invisível, a ser esquecida. E agora? Ethan Parker parecia ver tudo que eu era, sem julgamentos. Eu quero te conhecer também, disse com sinceridade. Passamos o dia juntos, caminhando por ruas que eu conhecia apenas de passagem. Ethan segurava minha mão de um jeito que me fazia sentir segura, protegida e, ao mesmo tempo, viva. Fomos ao Central Park, tomamos café em uma pequena cafeteria e rimos de coisas bobas, como se fôssemos velhos amigos e não dois desconhecidos que se conheceram na noite anterior. Mas à medida que a tarde caía, a realidade bateu novamente. Eu tinha contas atrasadas, um apartamento para encontrar e uma vida que não podia simplesmente pausar por causa de um homem rico e encantador. Ethan, comecei hesitante. Eu não sei como isso vai funcionar. Ele me olhou nos olhos e segurou meu rosto com delicadeza. Eu também não sei, Isabela, mas sei que quero tentar. E naquele instante, senti que algo estava mudando dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sonhar. Sonhar que poderia existir algo mais do que sobrevivência, que eu poderia ser amada de verdade. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, a neve começava a cair novamente, cobrindo a cidade com um manto branco. E eu percebi que, por mais que a vida fosse dura e cheia de obstáculos, talvez, apenas talvez, o amor pudesse mesmo acontecer. Os dias seguintes foram um sonho que eu temia acordar. Ethan me tratava com uma ternura que eu jamais tinha conhecido. Ele me levava para jantar em lugares lindos, me fazia rir e sempre encontrava uma forma de me surpreender. Mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não me deixava em paz. Um sussurro constante me lembrando que eu não pertencia àquele mundo. Uma tarde, enquanto eu esperava por ele no hotel, decidi descer até o lobby. As pessoas passavam apressadas, com seus ternos caros e olhares distantes. Senti o peso dos olhares quando uma das recepcionistas me encarou com desprezo. Talvez por causa das roupas simples ou do jeito tímido com que eu caminhava. Ela não pertence aqui, parecia dizer o olhar dela. Antes que eu pudesse reagir, uma voz familiar me chamou. Isabela? Virei e vi Lena, uma antiga colega dos dias difíceis. O coração disparou. Eu não a via há meses, desde a época em que eu fazia qualquer coisa para sobreviver. Não acredito que é você! Ela exclamou surpresa. Olha só para isso! Hotel de luxo, roupas novas. Conseguiu um milionário, foi? Fiquei sem saber o que responder. Ethan apareceu no saguão no mesmo instante e, quando nos viu, se aproximou, sorridente. Isabela, tudo bem? Lena lançou um olhar provocante. É tudo ótimo. Parece que a nossa amiga aqui deu sorte. E antes de ir embora, sussurrou para mim. Só cuidado para não esquecer de onde veio. As palavras dela ficaram ecoando na minha mente o resto do dia. No carro, Ethan percebeu meu silêncio. Aconteceu alguma coisa? Não. Só encontrei uma pessoa do passado. Olhei pela janela, tentando disfarçar o incômodo. Ele tocou minha mão. Isabela, eu não me importo com o seu passado. Todo mundo tem um. O que importa é o que você faz daqui para frente. Mas por mais que eu quisesse acreditar, algo me dizia que não seria tão simples. Naquela noite, durante um jantar de negócios, fui convidada a acompanhá-lo. Eu hesitei, mas ele insistiu. Quero que você esteja ao meu lado. Vesti um dos vestidos que ele havia mandado entregar no hotel. Vermelho, elegante, diferente de tudo que eu já tinha usado. Quando entramos no salão, senti os olhares curiosos das pessoas. Elas cochichavam, analisavam, julgavam. Uma mulher loira se aproximou, elegante, fria, com o olhar de quem enxerga tudo. Ethan, querido, ela disse beijando-o no rosto. E essa é...
Ah, Isabela, ele respondeu orgulhoso. Ela sorriu de maneira cortante. Que interessante. Não me lembro de tê-la visto antes em nossos eventos. Eu forcei um sorriso, mas por dentro queria desaparecer. A noite passou devagar, e quando finalmente voltamos ao hotel, eu explodi. Você viu como eles me olhavam? Como se eu fosse uma intrusa. Ethan respirou fundo. Eu vi, mas eu não ligo, Isabela, eu só quero você. Mas o mundo liga, Ethan. O seu mundo liga. Eu não sou como eles, e você sabe disso. Ele se aproximou, segurando meu rosto. Eu sei, e é exatamente por isso que eu me apaixonei por você. As palavras dele quebraram todas as minhas defesas, mas no fundo eu sabia. O passado não desaparece só porque alguém te ama. Ele sempre encontra um jeito de voltar. E o meu estava cada vez mais perto de me encontrar. Acordei antes do sol nascer. Ethan ainda dormia, e eu fiquei ali, observando o rosto dele tão calmo, tão seguro. Ele parecia viver em um mundo onde tudo dava certo, enquanto o meu era feito de cicatrizes e lembranças que eu tentava esquecer. Desci para tomar um café e, no caminho, encontrei Lena novamente. Ela estava encostada na parede do hotel fumando um cigarro. Achei que te veria por aqui de novo, disse ela, soltando a fumaça devagar. E então, como é viver o conto de fadas? Lena, por favor. Não precisa se fazer de santa, Bella. Todo mundo sabe quem você era. E se ele descobrir? Ela arqueou uma sobrancelha. Vai continuar te olhando desse jeito apaixonado? Aquelas palavras me atingiram como facas. Eu queria acreditar que Ethan me amava pelo que eu era agora, não pelo que eu fui. Mas e se Lena tivesse razão? Voltei para o quarto arrasada. Ethan percebeu na hora. Isabela, o que aconteceu? Nada, só estou cansada. Não mente para mim. Olhei para ele e senti as lágrimas subirem. Você não entende, Ethan. Eu não sou como as mulheres que te cercam. Eu já errei. Eu vivi coisas que você nem imagina. Ele se aproximou, confuso. O que você está tentando dizer? Respirei fundo, o coração acelerado. Rotris. Antes de te conhecer, eu vivia nas ruas. Eu fiz o que precisei para sobreviver. Eu não sou a mulher que você pensa que eu sou. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ethan ficou imóvel, olhando para mim como se tentasse processar cada palavra. Isabela, ele começou, mas eu o interrompi. É melhor eu ir embora. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta, mas antes de sair, ele segurou meu braço. Você acha mesmo que eu me apaixonei pela imagem que você mostra? Ele disse com a voz firme. Eu me apaixonei por você, pela força que você tem, pela coragem de recomeçar. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse evitar. Mas e quando o mundo souber? O mundo que se exploda, Isabela. O que eu sinto é real. Fiquei sem palavras. Pela primeira vez, alguém me aceitava por inteiro. Luzes e sombras, erros e acertos. Mas mesmo com o coração aquecido por aquelas palavras, eu sabia que o amor não apaga o passado. Ele apenas ensina a olhar para ele de outro jeito. E o destino, como sempre, não demorou a testar essa promessa. Na manhã seguinte, uma matéria começou a circular na internet. Quem é a misteriosa mulher que conquistou o empresário Ethan Parker? Com fotos minhas, seguidas por boatos sobre o meu passado. O telefone dele não parava de tocar. Assessores, jornalistas, investidores. Todos queriam respostas. Quando ele chegou no quarto, estava tenso. Vamos sair daqui por uns dias, disse decidido. Eu não vou deixar que te destruam. Mas eu sabia que não dava para fugir da verdade para sempre. Enquanto arrumávamos as malas, uma frase não saía da minha mente. O amor é forte, mas às vezes o mundo é cruel demais para deixá-lo vencer. O táxi nos deixou em frente a uma casa isolada nos Hamptons, longe das câmeras e dos olhares curiosos. Era o refúgio de Ethan, o lugar onde ele costumava fugir do mundo. Mas dessa vez, ele não estava fugindo sozinho. Durante o caminho, o silêncio tomou conta de nós. Eu via as mãos dele apertando o celular, os músculos tensos no maxilar. Ele tentava parecer calmo, mas eu sabia o quanto aquela situação o estava destruindo. Assim que entramos na casa, ele jogou o telefone no sofá e respirou fundo. Eles estão acabando com você, Isabela. Estão inventando coisas, distorcendo tudo. Isso era inevitável, Ethan. Eu sabia que esse dia viria. Mas não assim. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu devia ter te protegido melhor. Aproximei-me dele e toquei seu rosto. Você não pode lutar contra o mundo inteiro por minha causa. Posso, e vou, disse, firme, olhando-me nos olhos. Eu não deixo as pessoas que amo caírem sozinhas. Aquela palavra,
amo saiu da boca dele como uma confissão que eu não esperava ouvir tão cedo. Meu coração se apertou, dividido entre a felicidade e o medo. Ethan! Comecei, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som do celular interrompeu o momento. Ele atendeu relutante. Do outro lado, uma voz masculina falava alto o bastante para eu ouvir parte da conversa. Era o sócio dele. Você está acabando com a empresa. A imprensa não para. Os investidores estão se afastando. Essa mulher vai arruinar tudo o que você construiu. Ethan ficou em silêncio por um instante e respondeu com voz firme. Então que a arruine, mas eu não vou deixá-la sozinha. Ele desligou e olhou para mim. Eles querem que eu me afaste de você. Meu coração parou por um segundo. E o que você vai fazer? Ficar. Ele respondeu sem hesitar. Eu cansei de viver para a imagem que os outros esperam. Eu queria acreditar que o amor era suficiente. Queria acreditar que bastava ele me amar para tudo dar certo. Mas no fundo, eu sabia que o mundo lá fora não perdoa quem ousa cruzar suas regras. Nos dias seguintes, os rumores só aumentaram. Fotos minhas antigas começaram a surgir, manchetes cruéis com palavras que machucavam. Ethan perdeu contratos, eventos foram cancelados e a imprensa acampava na porta do prédio dele. Uma noite, quando voltamos de uma caminhada silenciosa pela praia, ele me abraçou forte e disse: "Você é a melhor coisa que me aconteceu, Isabela." "E se o preço for alto demais?" Perguntei com os olhos marejados. "Então que o mundo me cobre, mas eu não perco." As lágrimas escorreram. Eu o abracei com força, mas dentro de mim algo doía. O amor que me salvou podia ser o mesmo que destruiria tudo o que ele construiu. E às vezes, amar alguém significa deixá-lo livre para não afundar com você. Naquela madrugada, enquanto ele dormia, fiquei olhando o mar pela janela e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei minha bolsa, vesti o casaco e deixei um bilhete sobre a mesa. "Ethan, obrigada por me mostrar o que é ser amada de verdade. Mas o amor não deve custar a sua paz. Eu preciso te deixar antes que o mundo te tire tudo." Isabela. Quando fechei a porta atrás de mim, o coração parecia despedaçar a cada passo. A cidade me esperava de novo, fria, impiedosa, mas familiar. E enquanto o vento batia no meu rosto, eu sussurrei para mim mesma: "Às vezes amar é partir." Faziam 3 semanas desde que eu deixei Ethan. 3 semanas em que cada amanhecer parecia uma eternidade, e cada noite um castigo. Voltei para o pequeno apartamento em Brooklyn que consegui alugar com o pouco que restava do dinheiro. As paredes eram frias, o chão rangia, e a janela dava para uma rua cinzenta. Nada lembrava o conforto da casa dele, mas eu precisava disso. Voltar a ser ninguém, me esconder do mundo, recomeçar do zero. Durante dias, evitei ligar a televisão. Evitava até olhar o celular. Mas a solidão tem um jeito cruel de te obrigar a encarar aquilo que você tenta fugir. Quando finalmente abri as redes, lá estava ele. Ethan Parker em todas as manchetes. Empresário desaparece dos holofotes após escândalo. Ethan Parker se recusa a dar entrevistas sobre sua ex-companheira misteriosa. Fontes dizem que ele encerrou negócios milionários. Meu coração apertou. Ele estava pagando o preço do amor que teve por mim. Eu o amava, e justamente por isso continuei longe. Passei as noites escrevendo. Colocava em palavras tudo o que sentia. A saudade, a culpa, o medo. Era a única forma de não enlouquecer. Cada linha era uma tentativa de não esquecer o som da voz dele, o toque das mãos, o sorriso que me fazia acreditar que eu podia ser alguém melhor. Até que numa tarde chuvosa, bateram à minha porta. Abri, e o mundo pareceu parar. Era ele. Ethan estava ali, com o rosto cansado, os olhos vermelhos e o mesmo olhar que sempre me desmontava. "Eu te procurei em todo lugar", disse ele, a voz rouca de emoção. "Por que, Isabela? Por que foi embora sem me deixar lutar por nós?" As lágrimas escorreram antes que eu conseguisse responder. "Porque eu te amo", sussurrei. "E eu não podia deixar o mundo te destruir por minha causa." Ele se aproximou com um passo lento, mas firme. "Eu não quero um mundo sem você. Eu posso perder contratos, negócios, tudo, mas não posso te perder também." Ethan", murmurei sem forças. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos e os olhos dele brilhavam de amor e dor. Você é o motivo de eu ter acordado todos os dias nas últimas semanas. Eu só quero que você volte." Eu desabei em lágrimas, e ele me puxou para os braços dele. O abraço era quente, desesperado, verdadeiro.
E ali, entre lágrimas e promessas, percebi que o silêncio tinha acabado. O amor que tentei enterrar ainda pulsava forte, mais forte do que o medo, mais forte do que a dor. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que voltar significava enfrentar o mundo de frente. E o mundo não perdoa facilmente uma mulher como eu. Encostei a testa na dele e sussurrei: "Me promete uma coisa. Se voltarmos, não me deixe fugir de novo." Ele sorriu com os olhos marejados. "Nunca mais, Isabela, nunca mais." Naquela noite, o som da chuva misturou-se ao bater do meu coração. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti acreditar que talvez o amor pudesse sim recomeçar. Naquela manhã, acordei ao lado dele. O som da chuva havia cessado, e a luz do sol entrava tímida pela cortina rasgada do meu pequeno apartamento. Ethan dormia com o braço sobre mim, respirando devagar, como se temesse que eu desaparecesse novamente. Por um instante pensei que tudo tivesse sido um sonho. Mas então senti o calor do corpo dele e o peso real de um amor que, mesmo destruído pelo tempo, insistia em sobreviver. "Bom dia", sussurrou ele, abrindo os olhos devagar. "Bom dia", respondi com um sorriso cansado. Ele me olhou por alguns segundos em silêncio e depois disse: "Eu não quero mais voltar para aquela casa sem você." A frase me cortou o coração. Eu sabia o quanto ele estava disposto a perder por mim. E ainda assim, a vida não era um conto de fadas. Ethan, o mundo não vai nos aceitar", murmurei. Ele segurou minha mão, firme. "Eu não quero o mundo, eu quero você." Passei os dias seguintes tentando entender se o amor bastava. Ethan começou a trabalhar de casa, longe das câmeras, enquanto eu procurava um emprego simples. Queria provar para mim mesma que podia caminhar sozinha, mesmo que ele estivesse ao meu lado. Acabei sendo contratada como assistente em uma pequena loja de flores. O cheiro de rosas e jasmins era um lembrete de que a vida podia recomeçar, mesmo sobre as cinzas. Nosso relacionamento era diferente agora, mais real. Sem luxo, sem máscaras. Ele trocou os ternos caros por camisas simples. Eu troquei os saltos por sapatos confortáveis. Às vezes, à noite, sentávamos na varanda e ficávamos olhando as luzes da cidade. "Você sente falta da antiga vida?" perguntei certa vez. Ele pensou por um momento e respondeu: eu senti a falta de mim. E eu só me encontrei quando te encontrei." As palavras dele me fizeram chorar. Eu me aproximei e o abracei com força, sentindo o coração bater acelerado como se fosse a primeira vez. Mas nem tudo eram flores. As notícias começaram a circular novamente. Fotos antigas minhas, boatos, manchetes que manchavam o nome dele e o meu. Alguns amigos se afastaram, sócios o abandonaram. Uma noite, ele chegou em casa cansado, com os ombros caídos. "Eles me tiraram do conselho da empresa", disse com a voz embargada. Meu coração apertou. "Ethan, me desculpa." "Não, amor." Ele respondeu segurando meu rosto. "Eu sabia o preço que teria que pagar. E pagaria tudo de novo se fosse para ter você comigo." Foi ali, naquele instante, que percebi o verdadeiro significado do amor. Não é sobre o que o mundo aceita, mas sobre quem fica quando tudo desaba. E nós ficamos juntos. Recomeçamos entre o barulho dos carros, o cheiro de flores frescas e o som suave da esperança. E aos poucos, o amor foi reconstruindo tudo o que o medo havia destruído. A felicidade tem um jeito perigoso de nos fazer acreditar que o passado ficou para trás. Mas o passado, quando não é perdoado, sempre encontra um jeito de bater a porta. Era uma tarde fria em Nova York, quando recebi uma ligação que fez meu corpo inteiro tremer. "Senhora Isabella Reed?" perguntou uma voz masculina. "Sim, quem fala?" "Aqui é o detetive Sanders. Estamos conduzindo uma investigação sobre atividades antigas no clube de luxo, Velvet Nights. O seu nome apareceu em alguns registros. Precisamos que venha depor." O chão pareceu sumir sob meus pés. O Velvet Nights, o lugar onde tudo começou. O lugar que eu queria esquecer para sempre. Quando Ethan chegou em casa, me encontrou sentada no sofá, pálida. "O que aconteceu?" perguntou alarmado. Contei tudo. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma me arrancasse um pedaço da alma. Ele ficou em silêncio por um tempo, tentando processar. "Isso pode ser grave?" perguntou. "Eu não sei, mas se essa história vier à tona, eles vão destruir você de novo." Ethan respirou fundo e seus olhos se encheram de uma força que eu nunca tinha visto antes. "Eu já fui destruído uma vez, Isabela, e sobrevivi. Agora é hora de enfrentar." No dia do depoimento, ele insistiu em ir comigo. Chegamos ao prédio da polícia sob olhares curiosos. Os flashes de câmeras começaram a pipocar assim que saímos do carro. Sr. Parker,
É verdade que a sua companheira está sendo investigada? Gritaram. Ele ignorou todos, apenas segurou minha mão e me guiou para dentro com a cabeça erguida. Foram horas de perguntas. Perguntaram sobre minha vida no clube, sobre homens ricos, sobre acordos. Respondi tudo com sinceridade. Eu não tinha mais vergonha. Tinha medo, sim, mas não vergonha. Quando saímos, o sol já se punha. O céu estava alaranjado e o vento frio cortava o rosto. Ethan me abraçou forte e disse: Agora acabou, o resto é com eles. Mas o resto não acabou. Na semana seguinte, as manchetes estavam em todos os jornais. O passado obscuro da mulher de Ethan Parker. Escândalo. Ex-prostituta envolvida com empresário renomado. As vendas da empresa despencaram, a mídia o atacava sem piedade. Eu me sentia sufocada, culpada, envergonhada. Não por quem eu fui, mas por ver o homem que amo pagar por isso. Numa madrugada silenciosa, decidi ir embora de novo. Deixei uma carta na mesa, com as mãos trêmulas. Meu amor, eu te dei o melhor e o pior de mim. Agora preciso te deixar livre, antes que o mundo te destrua de vez. Se for amor de verdade, ele vai nos encontrar de novo. Deixei o apartamento sem olhar para trás. Peguei um ônibus rumo a Boston, com o coração em pedaços, mas com a certeza de que estava fazendo o certo. Pela primeira vez, minha liberdade tinha um preço, e era o homem que eu mais amava. Boston era fria, não apenas pelo vento cortante que atravessava as ruas, mas pela solidão que me acompanhava em cada passo. Eu deixei Nova York para que Ethan tivesse paz, mas no fundo, eu sabia que quem realmente precisava encontrar paz era eu mesma. Aluguei um quarto simples em uma pensão velha, com paredes descascadas e cheiro de mofo. Consegui um emprego como garçonete em um café que abria cedo e fechava tarde. As horas se arrastavam e o silêncio era o meu maior castigo. Toda vez que o sino da porta tocava, meu coração batia mais rápido. Uma parte de mim sempre esperava vê-lo entrar, mas ele nunca entrou. As noites eram as piores. Eu me lembrava do toque dele, do sorriso, do jeito como ele dizia meu nome, e a cada lembrança, uma parte de mim se desfazia. Um dia, enquanto limpava uma mesa, ouvi duas clientes conversando. Você viu as notícias? A empresa de Ethan Parker faliu. Ele sumiu da mídia. Meu corpo gelou. Tudo o que eu mais temia estava acontecendo. Saí do trabalho e corri até a beira do rio Charles. O vento era forte, mas eu mal sentia o frio. Olhei o reflexo das luzes na água e me perguntei se ele ainda pensava em mim. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Eu achei que você nunca mais fosse me procurar. Virei devagar, e lá estava ele. Ethan com o rosto mais magro, o olhar cansado, mas ainda com aquele mesmo brilho que me fazia perder o chão. Como você me encontrou? Perguntei a voz embargada. Eu procurei em todos os lugares, mas o coração sempre soube onde você estava. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Eu perdi tudo, Isabela. Dinheiro, status, nome, mas descobri que nada disso me definia. Eu só precisava de você. As lágrimas escorreram. Eu tentei falar, mas ele colocou um dedo sobre meus lábios. Eu não quero explicações, só quero começar de novo. Ethan, eu não tenho nada para te oferecer, sussurrei. Você tem o que o dinheiro nunca me deu. Ele respondeu com um meio sorriso. Paz. Naquele instante, eu percebi que o amor verdadeiro não é sobre o que se ganha, mas sobre o que se escolhe perder. Nos abraçamos ali, na beira do rio, com o vento frio e o som distante da cidade. E enquanto as luzes refletiam na água, senti que finalmente eu não vivia mais entre dois mundos. Eu estava onde sempre pertenci, nos braços dele. Recomeçar não é esquecer o que passou. É aceitar que as cicatrizes fazem parte da jornada, e às vezes são elas que mostram o caminho. Depois daquele reencontro à beira do rio, Ethan e eu decidimos começar uma nova vida. Longe de Nova York, longe dos holofotes, longe de tudo o que nos feriu. Pegamos um trem para uma pequena cidade costeira em Maine, onde o som do mar parecia apagar o ruído do mundo. Alugamos uma casinha simples de madeira com varanda e janelas que deixavam entrar o cheiro salgado do vento. Os dias começaram a ter outro ritmo. Ele acordava cedo, fazia café e eu cuidava de um pequeno jardim que ficava atrás da casa. Era uma vida simples, mas verdadeira. Às vezes ele me olhava e sorria. Sabe, Isabela, eu nunca imaginei que a felicidade tivesse esse som, disse uma manhã enquanto o sol nascia. É que som? Perguntei. Ele me puxou para perto, encostou a testa na minha e respondeu baixinho. O som da sua respiração ao meu lado. Sorri com lágrimas nos olhos. Durante meses vivemos em paz. Ele começou a escrever um livro sobre a própria trajetória.
Não de empresário, mas de homem. E eu, pela primeira vez, comecei a sonhar com algo que parecia impossível: ter minha própria floricultura. Abri uma pequena loja chamada Recomeços. As flores coloriam as prateleiras e o aroma de esperança tomava conta do ar. Cada buquê que eu fazia carregava um pedacinho da minha história. Uma mulher que caiu, mas aprendeu a florescer de novo. Ethan me ajudava em tudo, mesmo sem entender nada de flores. Às vezes, entrava na loja com uma rosa escondida atrás das costas e dizia, com aquele olhar que ainda me fazia corar: para a mulher mais linda que eu já conheci. Vivemos meses assim, em paz, em amor, em verdade. Mas o destino sempre gosta de testar a força daquilo que é puro. Um dia, enquanto fechávamos a loja, Ethan sentiu uma dor forte no peito. Ethan! Gritei desesperada quando o vi cair de joelhos. Levei-o correndo ao hospital. As horas na sala de espera foram as mais longas da minha vida. Quando o médico saiu, meu corpo inteiro tremia. Ele teve um infarto leve, disse. Vai precisar de repouso e acompanhamento. Chorei de alívio e medo ao mesmo tempo. E quando finalmente pude vê-lo, deitado, pálido, mas sorrindo fraco, ele sussurrou: Bom, parece que o destino quer ter certeza de que eu não te deixarei de novo. Abracei-o com força. Agora quem não vai te deixar sou eu. Naquele instante, entendi o que realmente era o amor. Não era luxo nem paixão passageira. Era estar ali, nas horas boas e nas ruins, nos começos e nos recomeços. E quando, dias depois, o sol nasceu pela janela do quarto dele, eu vi seu reflexo no vidro e pensei: o amor é isso, um novo amanhecer. Os meses passaram e o tempo pela primeira vez parecia nosso aliado. Ethan se recuperava aos poucos. Ele seguia o tratamento direitinho, caminhava na praia toda manhã e dizia que cada passo era um lembrete de que ainda tinha um motivo para viver: nós. A vida na pequena cidade se tornou um refúgio. A loja Recomeços cresceu. As pessoas vinham de longe só para comprar as flores da mulher que sorria com o coração, como diziam os clientes. Ethan, por sua vez, terminou o livro. Chamou de O Amor Depois da Queda. Na dedicatória escreveu: Para Isabela, a mulher que me mostrou que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Quando li, não consegui conter as lágrimas. Nosso amor havia nascido do caos, atravessado o julgamento do mundo, sobrevivido à distância e ao medo. Agora florescia, simples, maduro e eterno. Naquela noite, sentamos na varanda, olhando o pôr do sol tingir o céu de dourado e rosa. Ele segurou minha mão e, sem me encarar, disse baixinho: Você sabe que eu não vou viver para sempre, né? Meu coração parou por um segundo. Ethan, por favor, não fala isso. Ele sorriu sereno. Não é tristeza, amor. É só a vida. E se um dia eu não estiver aqui, quero que continue sorrindo. Que continue cuidando das flores e de você. As lágrimas vieram silenciosas. Eu apenas encostei a cabeça no ombro dele e sussurrei: Você é a minha casa, Ethan. Ele me beijou na testa e naquele instante o mundo ficou em paz. Os anos se passaram. E quando ele partiu, em uma manhã tranquila, com o sol entrando pela janela, parecia que o universo inteiro parou para honrar o amor que vivemos. Por dias eu me senti perdida, mas aos poucos entendi que ele nunca realmente foi embora. Porque ele estava em tudo: no cheiro das flores, no vento que batia nas cortinas, no som do mar ao entardecer. Hoje, sentada na mesma varanda, escrevo estas palavras com o coração cheio de saudade e gratidão. A história que começou nas ruas frias de Nova York terminou aqui, em meio às flores e ao mar, onde o amor se tornou eterno. E se um dia alguém me perguntar se acredito em finais felizes, responderei com um sorriso: Sim, porque o meu não acabou, ele apenas mudou de forma. O amor não morre. Ele floresce no tempo. E eu sei que de alguma forma Ethan ainda está aqui. Em cada amanhecer, em cada flor que desabrocha, em cada batida do meu coração. Eternamente nós.